Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 11 de agosto, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Santa Clara de Assis. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos São João 23, Papa, homem dotado de extraordinária humanidade, que, com a sua vida, as suas obras e o seu grande zelo pastoral, procurou manifestar a todos a abundância da caridade cristã e fomentar a união fraterna dos povos, especialmente solícito pela eficácia da missão da Igreja de Cristo em todo o orbe da terra, convocou o Concílio Vaticano II. Descansou piedosamente no Senhor no dia 3 de junho. Morte no ano 1963. Comemoração de São Felipe, um dos 7 diáconos escolhidos pelos apóstolos, que converteu a Samaria à fé de Cristo, batizou o eunuco da rainha Candace da Etiópia, e evangelizou todas as cidades por onde passava, até chegar a Cesareia, onde, segundo a tradição, descansou no Senhor. Em Anazarbo, na Cilícia, na odierna Turquia, os santos Táraco, Probo e Andrônico, mártires, que na perseguição do imperador Diocleciano deram a vida pela profissão da fé em Cristo. Morte no ano 304. No território de Vexin, na Gália Leonense, na atual França, a comemoração dos santos Nicásio, Quirino, Escubículo e Piência, mártires. Data da morte incerta. Em Verdun, também na Gália, hoje na França, São Santino, bispo, que, segundo consta, foi o primeiro a pregar o Evangelho nesta região. Morte no século IV. Comemoração de São Sármata, abade na Tebaida, no Egito, que foi discípulo de Santo Antão e morreu assassinado pelos sarracenos. Morte no ano 357. Em Uzés, na Gália Narbonense, na odierna França, São Firmino, bispo, discípulo de São Cesário de Arles, que ensinou ao seu povo o caminho da verdade. Morte no ano 552. Em Ossore, região da Irlanda, São Cânico, abade do mosteiro de Achadbó, um dos muitos que fundou. Morte no ano 599. Perto da fortaleza de Sememarin, nas montanhas do Cáucaso, na Geórgia,
o dia natal de Santo Anastásio, presbítero, apocrisiário da Igreja Romana e companheiro de São Máximo Confessor na confissão da fé católica e no exílio, que entregou a alma a Deus quando pronunciava na Santa Sinaxis, nas coisas santas para os santos. Morte no ano 666. Em Lier, no Brabante, atualmente na Bélgica, São Gomário, um soldado dedicado a Deus, que neste lugar com os seus bens construiu um oratório, onde foi sepultado. Morte no ano 775. Em Colônia, na Lotaríngia, na Germânia, hoje na Alemanha, São Bruno, bispo, que, sendo irmão do imperador Otão I, recebeu conjuntamente o governo e o episcopado da Lotaríngia, e exerceu o ministério sacerdotal com grande fidelidade e as funções de governante com grande magnanimidade. Morte no ano 965. Em Gniezno, na Polônia, São Gaudêncio ou Radzim, bispo, irmão de Santo Adalberto, bispo de Praga, segundo a carne e o espírito, que foi seu fiel companheiro nas viagens apostólicas, assistiu ao seu martírio e depois também ele foi vítima de cativeiro. Morte no ano 1011. Em Riga, hoje na Letônia, junto ao Mar Báltico, a comemoração de São Meinardo, bispo, que era monge na Alemanha quando, já em avançada idade, partiu para evangelizar a Letônia. Ali construiu a igreja de Xquili e, ordenado bispo, lançou os fundamentos da fé cristã nesta região. Morte no ano 1196. Em Bolonha, na Emília-Romanha, região da Itália, o beato Tiago de Ungresinger, religioso da Ordem dos Pregadores, que, embora iletrado, era competentíssimo pintor de vitrais e durante 50 anos foi para todos exemplo ilustre de trabalho e oração. Morte no ano 1491. Em Calosso de Asti, na Lombardia, também região da Itália, o passamento de Santo Alexandre Sauli, bispo de Aleria, na ilha da Córcega, depois bispo de Pavia, que, sendo membro da congregação dos clérigos regrantes de São Paulo, socorreu os pobres com admirável caridade. Morte no ano 1592. Em Hanoi, no Tonkin, hoje no Vietnã, São Pedro Le Tuy, presbítero e mártir, que, pela sua fé em Cristo, foi degolado no tempo do imperador Minh Mang. Morte no ano 1833. Em Madrid, na Espanha, Santa Maria da Soledade, Bibiana Antônia Manuela Torres Acosta, virgem, que, desde a juventude demonstrou admirável solicitude pelos enfermos pobres, aos quais socorreu com incansável abnegação, especialmente na congregação das Servas de Maria, ministras dos enfermos por ela fundada. Morte no ano 1887. Em Barcelona, também na Espanha, o beato Ângelo Ramos Velázquez, religioso da Sociedade Salesiana, que, em tempo de perseguição contra a Igreja, consumou o bom combate da fé. Morte no ano 1936. História de Santa Clara. Santa Clara de Assis, Chiara Deofreducci, nasceu no ano de 1194, em Assis, Itália. De família rica, seu pai, Favarone Sifi, era conde. Sua mãe se chamava Ortolana Fiuni. Clara era neta e filha de fidalgos, pessoas da classe nobre. Sua família vivia em um palácio na cidade, tinha muitas propriedades e até um castelo. Clara tinha 2 irmãos e 2 irmãs. Suas irmãs Catarina e Beatriz, mais tarde, iriam entrar para o convento junto com sua mãe, após esta ficar viúva. Quando Clara tinha por volta de 12 anos, sua família vai morar em Corozano e depois vão para Perugia, refugiando-se de uma revolução. Vida de Santa Clara. Clara desde jovem já tinha fama de muito religiosa e recolhida. Aos 18 anos ela fugiu com uma amiga, Filipa de Guelfuxio, para encontrar São Francisco de Assis, na Porciúncula, capelinha de Santa Maria dos Anjos, onde nasceu a Ordem dos Franciscanos e a Ordem de Santa Clara. Lá ela era esperada para fazer os primeiros votos e entrar no convento dos franciscanos. Santa Clara de Assis, uma discípula de São Francisco de Assis. O próprio São Francisco cortou os cabelos de Clara, sinal do voto de pobreza e exigência para que ela pudesse ser uma religiosa. Depois da cerimônia ela foi levada para o mosteiro das Beneditinas. Santa Clara de Assis vendeu tudo,
inclusive seu dote para o casamento, e distribui aos pobres. Era uma exigência de São Francisco para poder entrar para a vida religiosa. A família de Santa Clara de Assis tentou buscá-la, mas ela se recusou a voltar, mostrando para o seu tio Monaldo os cabelos cortados. Ele, então, desistiu de levá-la. Nisso, sua irmã Catarina também foge para o convento aos 15 anos de idade. A família envia novamente o tio Monaldo para buscá-la à força. Monaldo amarra a moça e prepara-se para arrastá-la de volta para casa. Clara não suporta ver o sofrimento da irmã e pede ao Pai Celeste que intervenha. Então a menina amarrada ficou tão pesada que ninguém conseguia movê-la. Monaldo, então, desistiu. Catarina entrou para o convento e recebeu o nome de Inês. Depois de ter passado pelo convento de Santo Ângelo de Panso, São Francisco leva Clara e suas seguidoras para o santuário de São Damião, onde foram morar em definitivo. Milagre de Santa Clara de Assis. Por causa da invasão muçulmana, a região de Assis passou necessidades. Tanto que, certa vez, as irmãs, que já eram mais de 50, não tinham o que comer. Então a irmã cozinheira chega desesperada e diz a Santa Clara de Assis que havia somente um pão na cozinha. Santa Clara diz a ela: confie em Deus e divida o pão em 50 pedaços. A irmã cozinheira, mesmo sem entender, obedece. Então, de repente, dezenas de pães aparecem na cozinha e as irmãs conseguem se sustentar por vários dias. Imagem de Santa Clara de Assis. Pela intercessão de Santa Clara, muitos milagres se realizaram quando ela ainda era viva e também depois de seu falecimento. Um dos mais expressivos foi quando os sarracenos, muçulmanos, invadiram Assis e tentaram entrar no convento das Clarissas. Santa Clara pegou o ostensório com o Santíssimo Sacramento e disse aos invasores que Cristo era mais forte que todos eles. Então, inexplicavelmente, todos, tomados de grande medo, fugiram sem saquear o convento. Por isso, Santa Clara é representada com suas vestes marrons segurando o ostensório. A padroeira da televisão. Um ano antes de Santa Clara de Assis falecer, em 11 de agosto de 1253, ela queria muito ir a uma missa na igreja de São Francisco, já falecido. Não tendo condições de ir por estar doente, ela entrou em oração e conseguiu assistir toda a celebração de sua cama em seu quarto no convento. Segundo seus relatos, a missa parecia para ela como que projetada na parede de seu humilde quarto. Santa Clara conseguiu ver e ouvir toda a celebração sem sair de sua cama. O fato foi confirmado quando Santa Clara de Assis contou fatos acontecidos na missa, detalhando palavras do sermão do celebrante. Mais tarde, várias pessoas que estiveram na missa confirmaram que o que Santa Clara narrou, de fato aconteceram. Assim, pelo fato de Santa Clara ter assistido a uma celebração à distância, em 14 de fevereiro de 1958, o Papa Pio XII proclamou oficialmente Santa Clara de Assis como a padroeira da televisão. O legado de Santa Clara de Assis. Santa Clara de Assis é a fundadora das Clarissas, antes chamadas de senhoras pobres, com conventos espalhados por vários lugares da Europa e uma espiritualidade voltada para a pobreza, a oração e a ajuda aos mais necessitados. Ela escreveu a regra para as mulheres religiosas, forma de vida, a regra de viver o mistério de Jesus Cristo de acordo com as propostas de São Francisco de Assis. Regra depois aprovada pela Papa. Ela foi o lado feminino dos franciscanos e as irmãs Clarissas permanecem até hoje. O tempo da fadiga aqui na terra é breve, mas a recompensa é eterna. Não te ofusquem os esplendores do mundo, que passam como sombra. Não te surpreendam as vazias imagens deste mundo enganador, fecha teus ouvidos aos sibilos do inferno e despreza como forte as suas tentações. Santa Clara, nasceu em Assis, na Itália, filha de pais ricos e piedosos. O nome de Clara foi-lhe dado em virtude de uma voz misteriosa que a mãe hortulana ouviu, quando, antes de dar à luz a filha, fazia fervorosas orações diante de um crucifixo. Nada temas. Disse aquela voz, o fruto de teu ventre será um grande lume, que iluminará o mundo todo. Desde pequena,
Clara era em tudo bem diferente das companheiras. Quando meninas da cidade costumam achar agrado nos brinquedos e bem cedo revelam também qualidades pouco apreciáveis, Clara fazia exceção à regra. O seu prazer era rezar, fazer caridade e penitência. Aborrecia a vaidade e as exibições e tinha aversão declarada aos divertimentos profanos. Vivia naquele tempo o grande patriarca de Assis, São Francisco. A este se dirigiu Santa Clara, comunicando-lhe o grande desejo que tinha de abandonar o mundo, fazer o voto de castidade e levar uma vida da mais perfeita pobreza. São Francisco reconheceu em Clara uma eleita de Deus e animou-a a persistir nas piedosas aspirações. Depois de ter examinado e sujeitado a duras provas o espírito da jovem, aconselhou-lhe abandonar a casa paterna e tomar o hábito de religiosa. Foi num domingo de Ramos, que Clara executou este plano, dirigindo-se à igreja de Porciúncula, onde São Francisco lhe cortou os cabelos e lhe deu o hábito de penitência. Clara contava apenas 18 anos, quando disse adeus ao mundo e entrou para o convento das Beneditinas de Assis. O procedimento estranho de Clara provocou os mais veementes protestos dos pais e parentes, que tudo tentaram, para tirar a jovem do convento. Clara opôs-lhes firme resistência. Indo à igreja, segurou-se ao altar e com a outra mão, mostrou aos pais a cabeleira cortada e disse-lhes: deveis saber que não quero outro esposo, senão a Jesus Cristo. A este escolhi e não mais o deixarei. Clara tinha uma irmã mais moça, de 14 anos, de nome Inês. Esta, não suportando a separação e animada por Clara, poucos dias depois, abandonou também a casa e entrou para o convento onde Clara estava. Com este gesto não se conformaram os parentes. Ao convento, foram no intuito de obrigar a jovem a voltar trazê-la a viva força para casa, fosse qual fosse a resistência que encontrariam. A resistência realmente foi tão resoluta da parte de Inês, que tiveram de desistir das suas tentativas. Também a ela São Francisco deu o hábito religioso. Apenas provisória podia ser a estada das duas irmãs no convento das Beneditinas. Francisco havia de dar, pois, providências para colocá-la em outra parte. Adquiriu a igreja de São Damião e uma casa contígua para as novas religiosas, as quais, logo se associaram a outras companheiras. Sob a direção de Clara, formaram estas a primeira comunidade que, desenvolvendo-se cada vez mais, tomou a forma de nova ordem religiosa. Esta ordem, de origem tão humilde, tornou-se celebérrima na nossa igreja, a quem deu muitas santas e muito trabalhou e trabalha pelo engrandecimento do reino de Cristo sobre a terra. Obedecendo à ordem de São Francisco, Clara aceitou o cargo de superiora, e exerceu-o durante 42 anos. Deu à ordem regras severas sobre a observância da pobreza. Uma oferta de bens imóveis, feita pelo Papa, Clara respeitosamente a recusou. Não só na observação da pobreza, como também na prática de outras virtudes, Clara era modelo exemplar para as suas filhas espirituais. Grande lhe foi a satisfação, quando da própria mãe e de outras parentas recebeu o pedido de admissão na ordem. Além destas, entraram 3 fidalgas da casa Ubaldini na nova ordem das Clarissas. Julgaram maior honra associar-se à pobreza de Clara do que viver no meio dos prazeres de um mundo enganador. Na prática da penitência e mortificação, Clara era de tanto rigor, que seu exemplo podia servir mais de admiração do que de imitação. O próprio São Francisco aconselhou-lhe que usasse de moderação, porque do modo de que vivia e martirizava o corpo, era de recear que não pudesse ter longa vida. Severíssima para consigo, era inexcedível na caridade para com o próximo. Seu maior prazer era servir aos enfermos. Uma das virtudes que se lhe observava, era o grande amor ao Santíssimo Sacramento. Horas inteiras do dia e da noite, passava nos degraus do altar. O Santíssimo Sacramento era seu refúgio, em todos os perigos e dificuldades. Muitos milagres fez Deus por intermédio de sua serva. Clara contava 60 anos, dos quais passará 28 anos sofrendo grandes enfermidades. Por maiores que lhe fossem as dores, nenhuma queixa lhe saía da boca. Na meditação da sagrada paixão e morte de Nosso Senhor achava o maior alívio.
Como passa bem depressa a noite, dizia, ocupando-me com a paixão de Nosso Senhor. Em outra ocasião, disse, e homem haverá que se queixe, vendo a Jesus derramar todo o seu sangue na cruz? Sentindo a proximidade da morte, recebeu os santos sacramentos e teve a satisfação de receber a visita do Papa Inocêncio IV, que lhe concedeu uma indulgência plenária. Quase agonizante, disse ainda estas palavras: Nada temas, minha alma, tens boa companhia na tua passagem para a eternidade. Vai em paz, porque aquele que te criou, te santificou, te guardou como a mãe ao filho, e te amou com grande ternura. Vós, porém, meu Senhor e meu Criador, sede louvado e bendito. Falecimento. Santa Clara de Assis morreu em Assis no dia 11 de agosto de 1253, aos 60 anos de idade. Um dia antes de sua morte ela recebeu a visita do Papa Inocêncio LV, que lhe entregou a regra escrita por ela aprovada e aplicada a todas as monjas. Na hora de sua morte ela disse, vá segura, minha alma, porque você tem uma boa escolha para o caminho. Vá, porque aquele que a criou também a santificou. E, guardando-a sempre como uma mãe guarda o filho, amou-a com eterno amor. E bendito sejais vós, Senhor que me criastes. O Papa mandou enterrá-la na igreja de São Jorge, onde São Francisco estava enterrado. Em 1260 depois de construída a Basílica de Santa Clara, ao lado da igreja de São Jorge seu corpo foi trasladado com todas as honras para lá. Canonização de Santa Clara de Assis. Sua canonização foi oficializada pelo Papa Alexandre LV, no ano de 1255, 2 anos após sua morte. Santa Clara de Assis é representada com uma roupa marrom e touca branca, com uma custódia com o Santíssimo Sacramento. Oração a Santa Clara de Assis. Ó maravilhosa clareza e abençoada Clara! Em vida, ela brilhou para alguns, após a morte, ela brilha para todo mundo. Na terra ela era uma luz clara. Agora está no céu como o sol brilhante. Ó quão grande a veemência do brilho dessa clareza! Na terra a luz era realmente mantida dentro das paredes da clausura, ainda derramado de seus raios brilhantes. Amém. Santa Clara de Assis, rogai por nós. Tão jovem, tão rica, de uma beleza admirável, amava os pobres com bondade inesgotável. Naqueles domingos, ouvindo Francisco pregar o Evangelho, chegou-lhe a certeza e abraçou com amor seu ministério. Santa Clara, que beleza, que mais linda flor, irmã Lua, clareando o caminho que leva ao amor. Santa Clara, a estrela que aponta o Cristo Jesus, vivendo o Evangelho em sua vida de mais clara luz. Santa Clara, que beleza, que mais linda flor, irmã Lua, clareando o caminho que leva ao amor. Santa Clara, a estrela que aponta o Cristo Jesus, Vivendo o Evangelho em sua vida de mais clara luz. Naquele convento ligado à igreja de São Damião, floriu uma vida de trabalho e oração. Era tanta alegria, pra rumos distantes seguiu a notícia
que mais linda flor, irmã lua, clareando o caminho que leva ao amor. Santa Clara, a estrela que aponta o Cristo Jesus, vivendo o Evangelho em sua vida de mais clara luz. Santa Clara, que beleza, que mais linda flor, irmã lua, clareando o caminho que leva ao amor. Santa Clara, a estrela que aponta o Cristo Jesus, Vivendo o Evangelho em sua vida de mais clara luz. Viveu a pobreza na dedicação ao mais puro amor. No claustro seus atos irradiavam divino calor. Com coragem e fé, enfrentou guerreiros com Cristo na mão. Deixou-nos o exemplo do que vem a ser o dever de um cristão. Santa Clara, que beleza, que mais linda flor, irmã lua, clareando o caminho que leva ao amor. Santa Clara, a estrela que aponta o Cristo Jesus, Vivendo o Evangelho em sua vida de mais clara luz. Santa Clara, que beleza, que mais linda flor, irmã lua, clareando o caminho que leva ao amor. Santa Clara, a estrela que aponta o Cristo Jesus, Vivendo o Evangelho em sua vida de mais clara luz.